Gente, ontem o Palmeiras ganhou, né? Você viu o jogo, Ju? Não acompanhei, mas eu também não sei se eu teria a paciência de acompanhar inteiro, não, viu? Mais um carrinho, Bruno Milhões. Tá tomando vários. Tomei dois já. Mas eu só falei que eu não vi. Mas, Não, cara, tudo bem. E eu falei pro seu bem do Branco e Preto, tá? Porque a torcida do Santos é chata com isso. E aí, pra você não levar uma, eu já te avisei. Tá bom. Foi uma Não, dica de perfeito. amiga. Mas é Boa. o seguinte, eu queria falar sobre Endrick, viu? Porque o Palmeiras entrou ali com o time reserva, meio modificado. O Endrick teve alguns minutos a mais. Até por isso, né? Tá voltando agora. Então o Endrick começou entre os titulares. Não fez gol, e era uma das expectativas de que o Endrick já voltasse marcando. Inclusive a gente tinha assim uma odd pro Endrick também aqui no Resenha Seguro Bet. O Endrick não marcou, quem marcou foi o adversário dele na briga por posição, que é o Flaco Lopes, né? Como é que você enxerga esses últimos 6 meses de Endrick no Palmeiras, meu caro Pedro Martelli? Vai dar pra ele ainda ter o gostinho de fazer a história, fazer alguma coisa especial com esse time? Olha, o Endrick, ele tá com a certeza que vai pro Real Madrid. É no meio do ano, né? Que ele Isso, vai, em só junho. que deve disputar, acho que vão deixar ele disputar talvez fases de mata-mata até o final. Há muita dúvida ainda se ele vai realmente em junho. O que eu acho? O Endrick foi determinante para a conquista do Brasileiro ano passado, no último terço, né, do campeonato. Esse ano ele tem a grande chance através do Campeonato Paulista. Pelo Brasileirão, já nem tanto. Pode fazer o início de campanha, 2, 3 meses, mas depois ele vai embora. O Paulistão é a última grande conquista que o Endrick pode ter, se as diretorias respeitarem o momento que ele vai deixar o Palmeiras. Mas ele não vem sendo utilizado como titular, até porque estava fora, agora, né? E a gente tem que entender como é que vai ser essa volta, porque o Flaco Lopes tá bem, cara. E méritos pro Abel, hein? Porque o Abel aposta nesse cara, já tem um tempo que o Flaco Lopes não é bem visto pelo torcedor palmeirense. E o Abel deu uma sequência pra Argentina. Então ele foi ganhando espaço, é o artilheiro do Campeonato Paulista nesse momento, atuando como centroavante. Em alguns momentos ele jogou como ponta, né? Acabou não funcionando tão bem, mas ele é alto, enfim. O Palmeiras apostou bastante nele, que teve proposta pra sair no início do ano. O River Plate veio atrás dele 1, 2 vezes. O Abel pediu pra segurar. E o Verdão, que não contratou um centroavante, não conseguiu trazer aquele cara de ofício, aquele cara, troncudo pra brigar com o zagueiro e conseguir brigar por espaço e colocar a bola pra dentro. O Flaco Lopes vem cumprindo bem a função, então vem servindo aí pra equipe do Palmeiras e já deixa, né, o torcedor mais tranquilo com a saída do Endrick, que no ano passado foi fundamental na conquista do Campeonato Brasileiro, mas, pelo visto, pelo menos pelo que a gente tá vendo nessa equipe do Palmeiras, tem um substituto que vai conseguir continuar aí marcando seus golzinhos. É isso, Ju? O Flaco Lopes tá surpreendendo todo mundo, né? Inclusive, o Abel foi teimoso quanto a isso. E é uma coisa, mais uma vez, ele foi teimoso e acertou. Tira até um pouco da pressão da Leila, né? A torcida do Palmeiras estava cobrando bastante ela para um substituto pro Endrick. E acho que, por enquanto, pelo menos, ela vai ter um pouco de paz nesse sentido. Como é que o Abel Ferreira fala? Como é que foi a frase? Eu tô tentando lembrar como foi. Tem que ter muito cuidado com o que eu vou dizer. Tem que ter muito cuidado. Essa é a minha frase base. Aí com isso eu consigo articular outra. Mas essa é a boa. É o seguinte, Pedro Martelli, a equipe do Palmeiras pro derby pode ter algumas modificações aí do nosso Portuga Abel Ferreira. Por quê? Porque ele já estudou ali para alguns jogos o sistema com 3 zagueiros ou com 3 volantes, visando armar o ataque ali, quem sabe com Endrick e Flaco Lopes, funcionando com 2 atacantes. Ele vai mudar. Os dois que vêm bem. Eu acho que é um caminho. Ele vai mudar contra o Corinthians, é isso? É o que parece, é o que vem sendo estudado. Daqui a pouco o Gustavo Soler traz pra gente essas possibilidades Soler, também aqui na Rádio Bandeirantes. Mas eu gostaria, viu, de ver Endrick com o Flaco Lopes. Eu acho que o Endrick ainda tem muito que servir a equipe do Palmeiras e fechar essa passagem pelo Verdão com o título paulista seria muito legal. Apesar de que a grande vitória dele pelo Palmeiras seja o Brasileirão do ano passado, né, em que ele foi protagonista na reta final. E aquele jogo contra o Botafogo vai ser lembrado aí nos próximos anos, sem dúvida nenhuma. Bom, vamos lá. Palmeiras e Corinthians. O que nós temos hoje de informação no quesito escalações? Se você pegar o time do Palmeiras, que entrou em campo ontem, vulgo jogo contra o São Bernardo, que venceu por 1-0, estava muito modificado. Mas a base, praticamente, seria o Marcos Rocha, aí ele bota o Murilo e o Gustavo Gomes como zagueiros, é isso ou ele bota o Luan? Geralmente é o Murilo, né? Se ele quiser ir pra esse jogo de 3 zagueiros... Não, é a base. Aí o Mike um pouco à frente. Do lado esquerdo vai ser o Piquerez.
Sim, Piquerez, aí o meio de campo de Richard Rios, Zé Rafael e Rafael Veiga, aí não tem o que mexer. Um ataque de Endrick, Flaco Lopes e talvez o Rony cumprindo essa função. Tá. Ou se for com 3 zagueiros, Endrick, Flaco Lopes, não sei, tem essas possibilidades a equipe do Palmeiras para escalar o time contra o Corinthians. Eu acho que o Palmeiras vai para cima. Acho que o Palmeiras vai querer fazer resultado contra o Corinthians, até porque é um clássico de muita repercussão. O Verdão não tá, apesar de não ter perdido nenhum jogo na temporada, perdeu o único clássico importante que teve até agora, que foi contra a equipe do São Paulo, a Supercopa do Brasil. Então, mas contra o Santos ganhou, também foi uma vitória ali no começo da temporada, um pouquinho menos de pressão, e agora os times já têm cara, agora os times já têm perfil pra saber quem chega forte na disputa pelo título, e o Corinthians tá brigando por classificação, então acho que o Verdão vai com tudo pra cima do Corinthians. Não, mas se ele não mudar, é o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes e Murilo, Mike, Richard Rios, Zé Rafael e Piquerez, Rony, Veiga e Lopes. O que ele pode mudar, por exemplo, é o Endrick. Tira o Flaco Lopes e bota o Endrick. Esse time que eu falei, por exemplo, é o time que entrou contra o São Paulo. Pode ter alguma mudança, ele escalar, talvez, tira o Richard Rios, mas se ele tira o Richard Rios, fica só o Zé Rafael lá atrás, né? Fica Zé Rafael, Veiga, Rony, acho que no meio Flaco de campo Lopes ele não mexe muito, e Endrick. Eu também acho que ele vai nessa base aqui do time contra o São Paulo. No máximo, coloca um Flaco Lopes, por exemplo, no lugar, ou melhor, um Endrick no lugar do Flaco Lopes. O Corinthians é mais fácil, ainda mais depois do que o Antônio Oliveira vem esboçando nos últimos jogos. Na última goleada, 4-1, Corinthians deve ir com o mesmo time, Cássio, acho que com exceção do Léo Maná, que é o lateral direito, Fagner, o Félix Torres e o Gustavo Henrique na lateral esquerda, ele não confia ainda no Hugo, então deve ser o Caetano, improvisado. Raniel, Garro e Maicon. Aí a dúvida é se o Maicon, como o Ramiro trouxe, consegue jogar ou não. Por exemplo, o Maicon não pode jogar. Aí o que ele pode fazer? Vai colocar o Fausto Vera? Vai depositar essa responsa no Fausto Vera? Eu acho demais, hein? Eu acho que não é a hora. Mas deveria. Porque Será? ele é o cara da posição. Se ele não serve pra ser o substituto do Maicon, então os dias do Fausto Vera já eram pra ter acabado no Corinthians. Por falta de elenco, talvez seja ele. E aí à frente o Romero, o Wesley e o Yuri Alberto. Lembrando, ele vai ter à disposição o Mateuzinho. Pedro Raul segue fora por lesão, né? E o Coronado ainda também tá fora. Só que é clássico, então tudo que a gente tá dizendo aqui, quando entra em campo num derby 11 contra 11, é impossível a gente prever alguma coisa. Agora, que o clássico é na casa do Palmeiras, é na Arena Barueri, que o Palmeiras chega mais confiante pelo trabalho do Abel e mais sólido, uma amostra maior, eu acho que chega. Acho que o fator casa já não pesa tanto, né? O Palmeiras Será? é muito forte no Allianz Parque. Vai ter a torcida, evidentemente, maior do que teve naquele último jogo lá contra o Ituano, que foram 8 mil torcedores pro estádio do Palmeiras acompanhar o jogo. Acho que vai ter um público maior, sem dúvida nenhuma, mas não vai ser aquele caldeirão como é o Allianz Parque. Talvez o Corinthians tire proveito disso pra arrancar, quem sabe, o empate. O empate não é mau negócio pro Corinthians, não, nesse duelo contra o Palmeiras.